Que agora vai, hein? Aê! Olha no meu Gente, perfil, olha, meu celular é exigente. muita gente. Não, gente, então ótimo. Ainda bem, vamos começar aqui. Perfeito, dá para te ver, te ouvir. Não, maravilha, gente. Então, Maravilha. sejam todos bem-vindos oficialmente. Muito boa tarde a todos. Finalmente essa live vai sair. Então, Finalmente, muito finalmente. obrigada, Lari, pela persistência e deu certo, vai dar certo agora. Desculpa aí a confusão para começar isso aí, né? Mas vale a pena. Aleluia. Aleluia, Ju, aleluia. Bom, então só para dar uma leve apresentação aqui, né, pessoal? Hoje, como vocês viram, né, o nosso tema. Alguém falou aqui para deixar gravado. Vou deixar gravado. No caso, vai ficar gravado no perfil da Lari, né, Lari? Assim que terminar a live, por favor, deixa salvo aí para compartilhar pro pessoal, né, para ficar 24 horas, então o pessoal vê depois. E a gente vai falar, né, sobre o tema de quem nós somos, né? Eu sou eu e a minha circunstância. Então, a gente vai tocar um pouco aí na questão do chamado, da vocação, da própria circunstância, da vida, liberdade, enfim. Vamos falar sobre viver. E, bom, como sempre, né, vai ser um bate-papo aqui descontraído. E eu pensei muito na Lari, porque a Lari, ela, bom, domina muito bem esse tema. Tem um curso, cliquem no perfil dela e vejam aí o curso dela. Grande Tá muito filósofa, muito bom. querida, uma querida amiga, uma querida profissional. Já tive aulas maravilhosas de filosofia com ela, então eu faço propaganda de graça, né? O que vale a pena a gente tem que falar, tem que divulgar, né, Lari? Mas muito Obrigada. obrigada, tá? Muito obrigada por aceitar aí o convite. Eu te agradeço o convite. Muito Lari, então, bom. para gente começar, né, eu acho que eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem inicial, mesmo do verdadeiro sentido dessa afirmação que a gente vem compartilhando, e aí a gente vai destrinchando, a gente vai tocando outros temas. Pode ser? Certo, certo. Então, essa frase, né, ela tá muito na moda, assim, o pessoal tem falado bastante essa frase, assim, né, e ela pode ser entendida em alguns sentidos diferentes, assim, né, seja no sentido mais determinista, né, a pessoa é um pouco mais vitimista, tal, mas é Aham. importante entender é, o contexto em que o Ortega falou isso, né, e o que ele queria dizer, né, qual que é o verdadeiro significado, né, que é justamente a nossa proposta aqui, né, falar o verdadeiro Aham. significado dessa frase, assim, né. Essa frase, né, eu Uhum. sou eu e a minha circunstância, ela foi dita pelo Ortega no primeiro livro dele, que é Uhum. Meditações do Quixote, né, de 1914, que é justamente o ano em que o discípulo dele, Julián Marias, nasceu, né, então um grande ano de grande nascimento de grandes coisas, assim, né, tanto esse livro quanto o próprio Julián Marias. E, bem, essa frase, na verdade, né, o sentido, sabe, porque assim, as grandes frases da humanidade, as grandes ideias, elas têm camadas de interpretação, camadas de significado, né? A Uhum. primeira é o significado próprio do Ortega, né? Quando ele está falando eu sou eu e a minha circunstância, ele continua a frase falando eu sou Uhum. eu e a minha circunstância, se não salvo a minha circunstância, não salvo a mim. É bonito isso, né? Mas o que é a circunstância? Incrível. Ele está falando da Espanha, tá? Ele está falando da Espanha, né? Porque o que é Uhum. a circunstância? Ele fala assim, né? A circunstância, né? Circunstância. Aquelas coisas que estão ao meu redor, que estão fora de mim, e que não são eu, mas que me permitem ser quem eu sou e fazer quem eu tenho, ser quem eu sou e fazer o que eu tenho que fazer. Então, a circunstância é tudo aquilo que está Uhum. e que oferece as possibilidades, né, para eu realizar a minha própria identidade, né, para eu me tornar quem eu tenho que ser e fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando ele está Uhum. falando assim, salvar a circunstância, a primeira coisa que ele está falando aqui é de salvar a Espanha. Tá? Ele é herdeiro da geração de 98, que é justamente, né, a Espanha, ela passa por períodos terríveis de crise de identidade, de depressão, de não saber quem ela é, né? Ela tinha acabado de perder Cuba, Porto Rico, etc., de uma maneira muito humilhante para os Estados Unidos. Uhum. Então,
já não sabiam mais o que era a Espanha. Então, o Ortega fala isso, né? O grande tema do Ortega é a Espanha. Então, quando ele fala salvar a circunstância, ele está falando em ajudar a Espanha a se reconstruir. Então, essa é a primeira claro, né? E fala, eu sou eu e a minha circunstância. Né? O Ortega falando, né? Eu sou eu e a minha Espanha. E se eu não ajudo a minha Espanha a se reerguer e a encontrar sua vocação enquanto Espanha, eu não sou eu. É bonito, né? Bem, isso pode ser aplicado perfeitamente a nós brasileiros, que a gente tem muita coisa parecida com a situação da Espanha, muita coisa, assim, muitas crises que a Espanha passa, né? Claro, os conceitos são diferentes, mas as angústias são as mesmas, são muito parecidas mesmo. Então, isso, né? A pergunta maior, né? A pergunta mestra da obra do Ortega é essa, né? Meu Deus, o que é a Espanha? Então, esse é o primeiro significado da frase eu sou eu e a minha circunstância. Não salvo a mim, não salvo a ela. Né? O Ortega está falando aqui salvar a Espanha. Essa frase, como ela é uma frase verdadeira, né? Ela é uma frase válida, ela se aplica não só ao contexto do Ortega, de 1914 na Espanha, mas ela se aplica também em outras esferas, a outras pessoas em outras circunstâncias também. Né? Então, falar assim, eu sou eu e a minha circunstância, ele está levando em conta duas realidades. A minha identidade pessoal, né? Eu sou eu, né? Eu tenho que ser eu mesmo dentro de uma circunstância. Né? Então, o que é circunstância? Ele fala, né? Essa circunstância, essas coisas mudas que estão ao meu redor. Né? Ele fala assim, as circunstâncias são essas coisas mudas ao meu redor e que vão servir de facilidade ou obstáculo a realização do meu projeto. Então, entender essa frase também, eu sou a minha circunstância, é importante entender que o Ortega entende a vida como tarefa, como projeto. Né? A vida para ele, na verdade, viver para ele é um ter um que fazer, é um ter que fazer-se também. Né? Então, ele fala, né, a vida nos foi dada, mas não nos foi dada pronta. Né? Então, eu tenho que fazer a minha vida dentro das circunstâncias nas quais eu estou inserida. Tira essas circunstâncias, essa vida já não é minha vida, né? Ela passa a ser outra coisa. Então, aqui, na verdade, ele também está dialogando com as correntes filosóficas mais antigas ou contemporâneas a ele também, né? Seja de algum tipo de determinismo, seja um determinismo social, político, um determinismo biológico, dizendo que as circunstâncias me determinam totalmente. Né? Ele nega isso, porque as circunstâncias, por mais que elas sejam opressoras, elas não podem jamais aniquilar a identidade. Né? Por outro lado, ele também está dialogando... Só para fazer também um diálogo com isso que você falou da circunstância, não determinar, acaba que a gente consegue conversar muito com o que o Viktor Frankl traz, né? Com relação a... Bom, ainda que a gente submeta as pessoas a uma mesma circunstância, ou seja, mesmos elementos externos, ambientais sendo iguais, as pessoas têm capacidade de responderem de forma diferente. Então, aí a gente já quebra muitos que se apoiam na desculpa de botar a culpa em terceiros ou no ambiente externo e não agir. Então, ali no mesmo campo de concentração, nós tínhamos pessoas que agiam como bichos, assim, porque se desfiguravam e não tinha mais força, e outros que agiam como heróis, agiam como santos. Então, poxa, o que tem atrás, né? Então, a circunstância, ela não determina, né? Então, há outros elementos. E também o que eu vejo, assim, que você falou do Ortega dizer da vida enquanto um projeto, né? Ter o que fazer. Gente, eu acho que isso é uma das maiores causas, assim, que estão interligadas, por exemplo, a depressão, a ansiedade atualmente, é que de uns tempos para cá, as pessoas abandonaram o sentido do trabalho, a questão de fazer, pegar, trabalhar, agir, botar a cara a tapa. Então, se escondem num certo comodismo, às vezes, só ficar estudando, ou só ficar com os pais, e não desenvolve o senso de responsabilidade, você não tem um projeto de vida, você não age, não trabalha, qualquer trabalho, né? Trabalhar, se movimentar, que é a essência aí uma das essências da vida humana. Então é óbvio que cadê o projeto de vida? Cadê a tua vida? Então a pessoa acaba não se encontrando e acaba abrindo caminhos porque a gente vê demais hoje em dia, né? Que é a questão da depressão. E aí acabam também desvinculando
a liberdade da responsabilidade, que eu acho que é uma do maior caos hoje em dia. O que acontece? As pessoas lutam muito por uma liberdade no sentido de que faz o que você quiser, faz o que você bem entender, todo mundo tem direito, porém é consequência. A consequência a gente extingue. Não, você não aceita a consequência a gente dá um jeito, joga fora, ignora. Então, ninguém também tem o senso da responsabilidade. A gente vê que tudo isso está muito interligado, né, Lara? Entender aí a circunstância, toda essa dinâmica da vida, vai dar uma luz a esses dos maiores problemas atuais, né? Exatamente, exatamente. O Ortega, né, ele fala que a missão do filósofo, a missão do homem, né, não é do filósofo, a missão do homem sobre a vida é a claridade, é tornar as coisas claras. Tornar as coisas claras, né? E fala assim, qual é a grande angústia do ser humano, né? Esse saber a que se ater. Saber a que se ater. Eu já vou voltar nessa questão aqui do saber a que se ater. Mas está falando justamente isso, né? Então, de um lado, você tem essa inclinação a achar que as circunstâncias vão me determinar e que elas não vão me determinar mesmo. Né? E por outro lado, isso que você acabou de falar, que é dentro de um certo existencialismo, essa coisa de achar que tudo está em aberto, que as circunstâncias não têm nenhuma influência sobre mim. Mas, na verdade, não, tem sim, né? Eu não posso simplesmente... Eu sempre falo aos meus alunos isso, olha, não dá para eu cansar de ser gente e falar assim, amanhã eu vou acordar sereia. Não dá, entendeu? É a minha circunstância, né? Cansei deste mundo cão e vou morar embaixo do mar. É como se... Vai pra ver o que acontece, sem nada, sem um aparelhinho. Você não quer isso não, querido. Pula do avião sem paraquedas, sem nada. Vai voar? Vai voar mesmo acreditando? Será? Exatamente. Eu cansei, né? Vou virar golfinho, vou virar sereia. Isso não vai acontecer, porque a circunstância é justamente isso, né? É a forma, né? É a forma no qual eu vivo, no qual eu existo. Tira isso, não existe vida, tá certo? Então a circunstância, na verdade, existem circunstâncias em dois sentidos também. Né? A circunstância como aquilo que foi escolhido pra mim e que, claro, você pode até falar assim, putz, mas aquela coisa de adolescente rebelde, né? Pô, eu não pedi pra nascer. É verdade, não pediu mesmo, mas nasceu. Então, ter nascido ou não ter nascido já tá vivo, já é uma circunstância. Então, ter nascido mulher, não ter nascido homem, ter nascido nessa família, não ter nascido em outra, ter nascido no ano que eu nasci, não ter nascido outro. Enfim, todas essas coisas são as coisas que nos aconteceram e ele fala isso. Muitas das circunstâncias, as principais circunstâncias, nós não escolhemos e elas nos aconteceram. A própria vida é algo que nos aconteceu. Mas é algo que nos aconteceu como uma tarefa, como algo que eu preciso fazer. A vida é uma tarefa que foi entregue na minha mão, falou, ó, faz aí. O próprio eu. Ele fala isso, né? Tem um momento que ele fala isso, né? Não esse livro, mas ele fala isso em outro momento, né? É como se você estivesse dormindo, você acordasse, você tivesse sido levado na sua cama para um palco, e tá todo mundo lá, a plateia inteira fala assim, ó, atua aí, meu filho, vai lá, né? Faz aí, faz o teu papel, tá certo? E a vida é um pouco isso, né? Não tem ensaio, não tem preparação, não tem, assim, ó, você vai bate no seu voz, você vai viver assim, assim, assim e tal. Na verdade, a vida é todo o momento esse que fazer, né? Esse que fazer, essa tarefa, né? E ele fala, se eu não fizer, se eu não cumprir, se eu abrir mão, se eu desertar da tarefa que a vida me deu, eu estou sendo um canalha. Canalha. Ele usa esse termo, né? O termo do acanalhamento. Né? É o sujeito que... Eu separei uns trechos dele aqui. Na verdade, não estão no livro Meditações do Quixote, que é o livro dessa frase, eu sou a minha circunstância. Na verdade, estão nesse livro aqui. Rebelião das Massas. Que é, bem, livro fundamental, assim, na verdade, todo mundo tem que começar a ler o Ortega por esse livro, e depois, pela Meditação do Quixote é bem mais difícil, né? Esse livro aqui é um tapa na cara atrás do outro, né? E faz você realmente pensar, né? Então ele fala, né, que o canalha, né, o fenômeno do acanalhamento é o sujeito que abriu mão do seu próprio destino para viver nas sombras de si mesmo, né? Nas moradas inferiores da sua própria vida. Né? É o sujeito que sabe que deveria fazer alguma coisa ou sabe que não deveria fazer e ainda assim faz, né? Ele fala assim, né? Ele fica falando do destino, né? A pessoa que tem um destino, que sabe que deveria fazer ou não deveria fazer e ela abandona isso deliberadamente, né? Se não aceitamos, né? Se nós aceitamos o destino, nós somos autênticos. Se nós
renunciamos esse destino, nós somos inautênticos, né? E nós somos a negação de nós mesmos, né? A falsificação de nós mesmos, né? Isso que eu ia falar, entra até o termo falso, é falso, né? Porque você foge ali do que é verdade, do que é dado, então você vai falsear de fato. O que é um produto falso? Aquele que promete o que não pode cumprir. Ele demonstra uma qualidade que ele não tem, tá certo? É uma máscara, né? Uma falsidade ali. Né? Então ele fala, envelhecimento e acanalhamento não é outra coisa que o modo de vida que resta àquele que nega ser o que tem que ser. Que nega fazer o que tem que fazer também. Esse ser autêntico não morre por causa disso. E sim se converte em sombra acusadora, em fantasma, que o faz constantemente sentir a inferioridade da existência que leva em relação a que deveria levar. Né? O canalha é um suicida sobrevivente. É meio impactante, né? Meio forte falar isso, mas é justamente isso. Não, né? mas é bem ilustrativo, né? Você consegue. Ele fala isso, né? Você estava falando aí do pessoal aí que, claro, tem muitas crises existenciais, tem muita crise que é realmente crônica e etc., mas tem muito problema existencial que, na verdade, é realmente não se empenhar em ser o que tem que ser, em fazer o que tem que fazer. Né? E o Ortega, ele alerta muito para isso. Nosso tempo, olha, já leitou isso na década de 30. Isso está muito mais grave hoje. Ele fala assim, para que haja um equilíbrio mental, social e etc., é necessário que haja um equilíbrio entre facilidades e dificuldades. Se você vive num momento, numa circunstância só de facilidades e poucas dificuldades, atrofia o caráter. Com certeza. Você não vai ter o passo ali do amadurecimento, porque não tem algo que vai te puxar, que é o esforço para você crescer. Exatamente. Agora, se você tem uma circunstância de muita dificuldade, mas essa circunstância de muita dificuldade, você ainda se esforça, o seu caráter supre aquilo que a circunstância não favorece. Que aí é a condição do herói também. Que é a situação do Viktor Frankl. O que, na verdade, transformava aquelas pessoas do campo de concentração em heróis foi justamente a pergunta que o Viktor Frankl fez para aquele cara que ia se matar. A pergunta principal não é o que eu espero da vida. É o que a vida espera de mim. Da resposta para essa pergunta dependem todas as coisas, né? O grande erro hoje está perguntarem, né? O que eu espero da vida? É claro que eu espero da vida sombra e água fresca. Todo mundo espera isso. Ficar deitado eternamente e berço esplêndido. Né? É uma coisa meio passiva. Agora, mas a pergunta não é essa. É a pergunta que o Viktor Frankl fala, né? E que o Ortega já tinha adiantado, é justamente essa. A pergunta fundamental da vida é: o que a vida espera de mim? Essa é a pergunta. Porque é isso que a vida espera de mim, eu vou ter que cumprir, eu vou ter que fazer, e se eu não fizer isso, eu não vou ser eu mesmo. E a vida não vai ter sentido. Ele fala que a vida, ela adquire o valor daquilo a qual ela se entrega. A vida, ela só tem valor quando ela é entregue a algo. Se ela não entrega a nada, ela não tem valor. Claro, falando assim, existencialmente falando, toda vida tem valor, óbvio, né? Mas assim, né? O peso de uma vida depende da quantidade e da densidade e da fidelidade a essa entrega. Ele leu só um trechinho aqui, que na verdade é maravilhoso, que ele explica muito bem isso. Ele fala, né? A vida humana, por sua própria natureza, tem que estar direcionada a algo. A uma empresa gloriosa ou humilde, né? A um destino ilustre ou trivial. Tanto faz. Trata-se de uma condição estranha, mas inexorável, escrita em nossa própria existência. Por um lado, viver é algo que cada um faz por si e para si. Por outro lado, se a minha vida, que só importa a mim, não é entregue por mim a algo, caminhará desvencilhada, sem tensão e sem forma. Nesses anos, ele falou isso em 1930, nesses anos, assistimos ao gigantesco espetáculo de inumeráveis vidas humanas que marcham perdidas pelo labirinto de si mesmas por não terem a que se entregar. É o que a gente vê hoje. As pessoas estão caminhando no labirinto de si mesmas. Né? Elas não dirigem a sua vida para algo fora delas, para algo maior do que elas. Então, essa é a condição inexorável, a condição paradoxal da vida. A minha vida só adquire peso, sentido e valor na medida que ela é entregue por mim a algo. E se eu não entrego, ela vai
ficar desvencilhada, eu vou me envelhecer, eu vou desertar, eu vou abandonar, vou envelhecer, virar um canalha, uma canalha, o que for. Assim, né? Bem, ele fala de uma maneira bem gráfica, bem forte, mas é uma grande verdade isso, tá certo? Não é uma coisa opressora, mas a vida é assim, né? Ele fala isso, né? A Se vida você não é parar uma para coisa. pensar, Lari, também, por exemplo, quando a gente dá essa frase, né, o que a vida espera de mim, e pensar em tudo isso que você tem falado agora, às vezes pode soar como uma novidade para as pessoas, né? Por exemplo, nossa, peraí, não é o que eu espero da vida, não é o que eu espero que aconteça daqui a 5 anos, não é o que eu espero que o futuro me dê, né, que o destino me dê assim de bandeja, não é? Não, peraí, então a vida espera algo de mim, então é um projeto em que tem uma tensão e tem uma circunstância que eu preciso me movimentar, soa como novidade, né? Soa como novidade a gente expor dessa forma. E expondo dessa forma é bom porque ajuda as pessoas a começarem a acertar o passo, né? Opa, então já que a pergunta inverteu, isso faz com que a pessoa repense mesmo, né? Na vida, como é que tá a tua atuação, a sua instalação ali na realidade. Porque você vê, então, há algo que espera algo de mim. Mas, no fundo, todo mundo já tem isso bem gravado. Eu trago como exemplo a questão do suicídio, né? Já que você usou o termo suicídio. Todo mundo fica chocado com o suicídio. É uma realidade impressionante. Não tem alguém que você fale, fulano se suicidou. Que bom. Tudo bem. Não, isso é uma realidade que incomoda Né? todo mundo. Por quê? Traz uma mensagem. Aquela pessoa deixou uma mensagem tipo, eu acho que essa vida não vale a pena ser vivida. Só que isso é completamente antinatural, digamos assim. Então é óbvio que gera toda uma comoção de não é isso. A vida vale a pena ser vivida e você tem que fazer algo, você tem que viver. Então acaba que as pessoas têm isso gravado, só que elas não têm essa frase clara. É aquela história, né? A gente está num momento que as pessoas não sabem nomear. Né? Então é tudo, eu sinto, eu acho, mas você não sabe nem diferenciar se você tá com inveja, tá com raiva, tá cansado ou se é fome, né? Então a pessoa não sabe nomear, né? Então, quando a gente traz até essa realidade da morte, de pensar no fim, ou até quando você está se aproximando da morte, se for um envelhecimento natural, por exemplo, você olha para trás, isso gera um impacto. Qual foi a mensagem que eu deixei? Qual foi o projeto que eu fiz com essa vida? Como eu vivi? Né? Então, sendo que a gente tem que parar para pensar que assim como a vida nos foi dada, às vezes ela é tomada também sem que a gente calcule. Não necessariamente a gente vai falecer com 100 anos. Às vezes, né, jovens morrem de algum acidente, alguma coisa assim. Então, quando a gente começa a pensar na realidade da morte, que muitos até fogem, e ajuda a entender o que a vida espera de mim e como devo aproveitar melhor o tempo. É curioso, Lari, que, por exemplo, uma vez até numa aula de psicologia, né, gente, que é minha formação, a gente tocou no tema da morte, todo mundo começou a ficar incomodado, qual foi a solução do professor? Não, gente, mas isso de morte, não pensa não, gente, não pensa em morte, não leve ninguém a pensar na morte, não, porque isso gera muita angústia, não sei o que, não, esquece isso. Ou seja, tira um dos pontos fundamentais, que é o que vai te confrontar do que a vida espera de mim nesse tempinho que eu tenho aqui. Né? O que eu tenho que fazer? Como é que é esse projeto? É curioso pensar nisso, né? Porque isso está cada vez mais na nossa frente atualmente. E as palavras do Ortega se tornam cada vez mais atuais. Então é impressionante, eu acho legal você estar trazendo claramente qual é a reflexão, qual é a frase, qual é a pergunta, para que a gente saia, por exemplo, dessa live e se questione. O que eu estou fazendo, né? Como eu estou agindo, como eu estou vivendo. Para ser autêntico. E esse é o nosso ponto, não falsear, né? Não como é que é o termo que você usou do canalha? Acanalhar, né? Canalhamento, é do Ortega, né? Ele fala, né? O fenômeno do acanalhamento. Eu sempre pensar isso, né? O suicídio é uma tentação muito grande, né? Porque, mas ele, na verdade, ele é uma solução permanente para um problema temporário. É sempre pensar isso. Esse que é o grande problema, né? Porque ele se apresenta, às vezes, com a única solução. É claro, quem opta por isso, opta porque não vê realmente nenhuma solução, mas pensar isso, né? Que essa solução aqui
ela é uma solução permanente para aquele problema que parece insolúvel, mas que aquele problema é temporário, mas a solução vai ser permanente, né? Irreversível e irrevogável. Né? Então, é importante levar isso em conta também, assim, né? Claro, pensar isso, né? Claro, a morte, ela tá aí, né? Os outros falam, né, que filosofar nada mais é do que aprender a morrer. Mas aqui não é porque, na verdade, precisa pensar aprender a morrer para poder aprender a viver, tá certo? E é isso, né? Pensar que realmente, né, a vida ela nos foi dada, mas não nos foi dada pronta, e ela tem um prazo de validade que eu desconheço. Ou seja, eu preciso fazer as coisas aqui e agora, porque senão pode ser que tudo acabe, né? Toque o sinal, né? Que nem o aluno tá fazendo no exercício, né? Tipo, acabou o sinal, acabou, e pode ser, tipo, eu não consegui, né? Teve que pegar a folha em branco, não deu tempo de fazer tudo, né? Então, a grande questão é que eu não sei a hora que o sinal vai tocar, então, pô, eu tenho que correr pra fazer esse negócio aqui, porque pô, não posso chegar lá, ó, tá em branco aqui, ó, não terminou, não deu pra terminar aqui, né? Então, realmente, né? Na verdade, bem, professora, eu pensei tudo em termos de aula e alunos, né? Então, eu fico lá, meus alunos lá ficam lá pensando, ó, faltam 10 minutos, hein? Senão vai acabar, vou pegar do jeito que tiver a prova. Não, aí... Aquele desespero. Eu tenho mais 5 minutinhos, deixa eu acabar. Na morte não vai ter esse negócio de puxa pra lá, puxa pra cá. Acabou, acabou, né? Então, melhor tá com o dia, mais ou menos, pra quando chegar a hora, o negócio não, né? Não ter que ficar com vergonha, né? A gente vai sentir vergonha mesmo, né? Mas é isso, né? Na verdade, aquele que faz o que tem que fazer e que não é inautêntico, na verdade, né? Ele não precisa ter medo da morte, né? Só tem medo da morte quem tá devendo, né? Quem sabe que, na verdade, só falsidade, só uma vida falsa é que tem a minha morte. Olha, eu tô procurando fazer o meu melhor aqui, então... a gente pode ilustrar isso no cotidiano mesmo. Quando a gente sabe que está fazendo um negócio certo, vivendo ali na verdade, se alguém quiser prestar contas, ó, tá aqui, tranquilo. Agora, quando a gente tá mentindo, tá falseando, fazendo aquilo que não era o teu dever, assim, então você vê... Imagina uma empresa, aí eu trago o exemplo de empresa, né? Imagina o teu chefe pediu, assim, 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 você resolveu fazer outras coisas. E aí, o resultado, cadê? Não, então, é porque, não sei, aconteceu alguma coisa no meio caminho, não cola. Então é isso, né? Na verdade, o Ortega ele fala isso, né? Que a felicidade, né, seria essa correspondência, né, entre a vida vivida e a vida projetada de alguma maneira, né? Aquilo que eu tenho que fazer, que a vida me espera, eu consigo, pô, dizer, eu tô aqui caminhando na direção, pode ser que eu não tenha chegado ainda, mas eu tô caminhando na direção daquilo que a vida me pede, meu, isso aqui é felicidade. Isso aqui é a realização, né? É a consciência tranquila, né? A gente sempre vai estar aquém do projeto e tal. Sempre, sempre, sempre. Porque a vida nos pede uma coisa muito grande, muito elevada, que dificilmente a gente vai conseguir chegar exatamente. Nossa, eu fui exatamente o que eu deveria ter, quem deveria ter sido, né? Eu fiz exatamente tudo, né? Eu fiz, na verdade, até mais que a vida me pediu. Não, isso não acontece, né? Mesmo o herói, né? Mesmo o herói, né? Ele dá umas escorregadinhas e tal. Então a gente vai, poxa, eu tô tentando, né? Eu tô aqui me esforçando e tal, assim, né? Então, essa que é a questão, assim, né? Então, isso tira o medo da morte, né? Isso tira mesmo, né? Então... Não, e puxando também um gancho, Lari, disso tudo que a gente tem falado, né? Uma das questões que as pessoas mais trazem é com relação à vocação, né? E usam muito vocação enquanto um chamado, né? E isso eu digo assim, abrangendo todos os tipos que a gente pode pensar, tá? De estado de vida, de o que fazer, de profissão, né? Muitos chegam assim, nossa, minha rotina parece que não tem cor, o que eu tô fazendo não tem sentido, mas eu não sei, talvez o que a vida espera de mim, né? Eu não sei qual é o grande sonho, o que o meu coração arde, o que eu nasci para fazer. Só que as pessoas falam num impacto assim e às vezes ficam divagando tanto, pensando tanto, tanto angustiadas que elas deixam a vida passar, né? Deixam o presente passar, porque aí gera até uma ansiedade de quero ter uma resposta, saber que aquilo esteja no meu controle e fica tão no futuro que acaba esquecendo a vida por completo no hoje, né? Então acaba se confundindo nesse de pensar qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, e aí paralisa. E aí não consegue se ater, enxergar mesmo as circunstâncias dela, né? E várias outras coisas. Então, o que a gente pode, talvez, falar sobre isso? Sobre a vocação, já que parece que as pessoas estão numa grande crise também de sentido de se verem úteis, né?
fazer algo. Às vezes parece que idealizam muito, sabe? Como algo, os sinos vão tocar e olha, parabéns, você foi sorteada, você tem uma grande missão na vida. Nossa, sei lá, vai pisar em Vênus, G. Entendeu? As pessoas geram impacto com relação a esse tema. O que a gente pode trazer com relação a isso? Olha, vocação nada mais é do que a correspondência ao eu autêntico que eu tenho que realizar. O Ortega fala isso, né? Que quando a pessoa, quando ela olha para a vida dela, para si mesma, ela vê diversas possibilidades de eus. Eu poderia ter vários eus. Eu poderia ter várias vidas. Mas todo mundo, no fundo, sabe qual é o seu eu mais autêntico. Assim, essa é a vida aqui que eu deveria viver. É esse tipo de pessoa que eu deveria me tornar. Não tem como nunca separar o fazer do ser. Na verdade, o agir segue o ser, metafisicamente falando, né? O agir segue o ser. Mas existe aqui um intercâmbio, né? Entre aquilo que eu sou, né? Vai sendo forjado à medida daquilo que eu vou fazendo. Então, eu vou fazendo e vou me tornando eu. E eu vou me tornando eu vou fazendo aquilo lá. Né? Então, na verdade, quando eu vejo, olha, com sinceridade, né, com autenticidade, que a Ortega fala, quando eu vejo, né, esse eu aqui é o meu eu mais autêntico. Né? Se eu não viver essa vida aqui, né, se eu não me atentar a isso aqui que a vida me pede só a mim, eu não vou ser eu. Não vou ser o eu que eu poderia ser. Eu vou ser um outro, né, um euzinho falsificado, né, meio fake mesmo, né? De segunda categoria. Né? Então, a vocação, na verdade, é a correspondência e a permanência nesse eu mais autêntico que a vida me pede. Isso é a vocação. Putz, como é que eu faço para saber isso, né? Você está pensando nisso, né? A pessoa quando está perdida, na verdade, estar perdido se diz de dois modos, né? Você pode estar perdido de duas maneiras. Eu sei onde é que eu estou, mas eu não sei onde eu quero chegar. Putz, não sei onde eu quero chegar. Ou então eu falo, putz, eu sei exatamente onde eu quero chegar, mas eu não sei como é que eu faço para chegar lá. É verdade. Então, a pessoa tem que saber, minha filha está perdida como? A pessoa aqui não sabe nem onde ela está, nem onde ela quer chegar. Pode acontecer também, né? Me ajude a te ajudar, né? Aquela frase. Explica primeiro como você está perdida. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? Então, acho que a primeira coisa é saber isso, né? Tipo, o que a vida espera de mim, né? E isso, na verdade, assim, como é que eu faço para saber o que a vida espera de mim, né? Uma passa, né? As coisas que as pessoas costumam me pedir no dia a dia. A nossa vocação profissional, né? Ela pode ir muito para esse lado também, né? Aquilo que eu faço bem, de alguma maneira, né? Que eu tenho mais facilidade, uma certa habilidade naquilo lá. E uma outra coisa também, que eu ouvi um sujeito falando uma vez, que eu acho que faz muito sentido isso, que as nossas lembranças da infância, início da adolescência, as imagens mais marcantes, de alguma maneira, elas apontam para a vocação. Né? Geralmente, todo mundo tem as lembranças mais impactantes, mais fortes. Né? E geralmente, aquelas lembranças que mais nos marcam são as lembranças que já apontavam o chamado da vida para fazer isso aí. Então, se a pessoa olhar, a pessoa que sabe o que ela tem que fazer e quem ela tem que ser, quando ela olha para trás, ela fala, putz, aquela vez, aquela outra, né? A vida já me conduzia por esse lado. Eu não tinha percebido ainda. Verdade. Mas agora que eu já sei onde eu tenho que chegar, eu assim, desde o início eu via que o chamado vinha dessa direção, né? Venha para cá, tal, assim, né? Então... Não, pior que é verdade, Mari. A gente consegue ver isso. A gente consegue ver exatamente isso, assim. E, bem, tem aquela frase, né, que o Olavo sempre cita do Lavelli, que ele fala naquele livro Presença Total, né, sobre o momento da descoberta da vocação, assim, né, que ele fala que tem momentos privilegiados na vida, né, no qual o universo se abre e queremos o destino né, e a vida revela a sua significação e queremos o destino que nos coube como se nós tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a se fechar e voltamos a ser, de novo, né, miseráveis e solitários, a sabedoria da vida constitui desses momentos a morada do nosso espírito, né? E o trama, né, a trama da nossa vida e a morada habitual do nosso espírito. Claro que o universo não se abre literalmente, né, mas é um momento de claridade, de lucidez, fala, putz, é aqui, é isso aqui que eu tenho que fazer, essa pessoa que eu tenho que ser, assim, né? Mas no momento, veja, o principal é aderir, abraçar o destino que me coube, como se eu mesma tivesse escolhido. Essa é a liberdade do compromisso. Esse atar-se voluntariamente.
né? Voluntariamente, né? Então, aí é que tá, né? Na verdade, a pessoa que tem uma vocação, né? Na verdade, é um chamado que a vida fez a ela. E que ela responde. E ela abraça aquilo como se ela tivesse elegido aquilo, como se ela tivesse falado, putz, e quando eu escolhi isso, quando eu escolho aquilo que foi escolhido para mim, é um momento de máxima liberdade de uma pessoa. Nossa, com Porque certeza. é de autenticidade. É quando há uma correspondência entre a adesão, né, o chamado e a resposta. E aqui tem uma liberdade, né? Tem uma adesão. Isso aqui é o momento. Porque se não há essa adesão voluntária, se não há isso de você tomar como você mesmo escolheu, porque você acaba escolhendo isso todos os dias, né? Porque você vai reforçar isso, você vai se comprometer. Senão é o que a gente vê por aí, tipo, não sei, o que me vem à mente agora é casamento. Por exemplo, a gente tá há 13 anos casado, mas, não quero mais. Tipo, deixa. Né? Tô grávida, não sei o quê. Deixa, não quero mais. É tudo muito assim, né? Escolhi essa profissão, poxa, tem essa pessoa dependendo de mim. Não, cansei. Não, enjoei. Isso tá muito. Não, eu não tô me sentindo livre, né? Não parece que eu que escolhi, eu não mereço isso. Então começa a desencadear uma série de pensamentos que vão fazendo com que você tenha aversão àquela circunstância, aquele chamado. E aí, quando você não tem isso em mente, né, de você escolher aquela mesma coisa todos os dias, você se comunicar isso, né, que eu estou me atendo, é isso que te dá força, né? É isso que vai fomentar aí a perseverança, a constância, que vai conduzir essa realização, porque você está apontando para o bem, você está apontando para o que é bom, né, e o que é verdadeiro ali. Então, exatamente. faz todo sentido isso. Exatamente, né? Sobre isso, o Ortega tem uma outra ideia que é muito, muito interessante, que ele fala né, que a vida pode ser dividida entre as pessoas nobres e as pessoas sem nobreza. Né? Então, a pessoa dividiria a humanidade, dividiria assim, o nobre, mas não é nobre no sentido de sangue, hereditário, de dinheiro, nada disso. Na verdade, o nobre é aquele que carrega nos ombros os deveres, que assumiu deveres e não abandona, que sabe que a vida é tarefa e tem que fazer. Aí ele fala, né? Os sem nobreza, ele chama de, que é o termo, na verdade, né? Que diz a lenda, né? Que na Inglaterra, quando você tinha lá a lista dos convidados, né, a lista dos vizinhos, tinha lá se o sujeito era nobre ou não era nobre. E aquele que era sem nobreza era o sine nobilitate, abreviado ficava snob. Daí vem a palavra snob. Tá certo? O snob, na verdade, é um metidinho, na verdade, mas na verdade é o sujeito que não é nobre. Ele não tem, falta a ele aquilo que o Ortega chama de a nobreza que obriga. A pessoa que abraça uma obrigação e não abandona, e sabe que a vida é assim, né? Esse é o verdadeiro nobre. E aquele que acha que a vida é simplesmente ter direitos, não ter obrigações, né? Todo mundo me deve fazer as coisas, eu não tenho obrigação, só tenho direito, tá assim, né? Esse aqui, na verdade, ele é um snob, né? Ele não tem a nobreza que obriga, né? Que ele vai chamar depois de senhorito satisfeito, né? O senhorito satisfeito, e do papai, que ele vai chamar depois também, né? É o sujeito que acha que a vida deve tudo pra ele não deve nada, né? É o snob, né? Então, quando a pessoa fala assim, ela fala, depois de um tempo, tô aqui e tal, na verdade, mas eu assumi esse compromisso, né? Tipo, eu tenho que honrar. Aí que está a nobreza. A nobreza está em honrar os compromissos assumidos. Livremente, né? Voluntariamente. E aí é que está o herói, né? O verdadeiro herói é aquele que não abandona o campo de batalha no meio do maior caos, né? Aquele que não deserta. Sempre falo aos meus alunos, né? A maior vergonha para um grego era abandonar o campo de batalha. As próprias mães e as próprias esposas falavam, eu prefiro ver os meus filhos e os meus maridos voltarem para casa deitados sobre os seus escudos, né? Que o escudo era grande, né? Era para abrigar o sujeito na guerra, né? A flecha vinha de cima, o sujeito tinha que se abrigar, né? Não era o escudo do Capitão América, não, é o escudo grande. E quando o sujeito morria na guerra, né? Ele voltava, né? Em cima do seu escudo. Então ela falava, eu prefiro ver ele voltando morto, deitado sobre o seu escudo, a saber que ele desertou. Então, essa é a grande heróico, é permanecer naquilo lá, né? E não abandonar o posto, né? Não, soldado que abandona o posto... Hoje em dia, isso, para muitas pessoas, acaba que causa estranhamento, né? Às vezes não faz sentido, porque tá todo mundo tão acostumado de cansou, não tá afim, deixa. Né? Não tem essa consciência realmente do dever,
e de você ir a fundo. É a palavra, né, Lari? O poder da palavra. Eu dei a minha palavra. Se eu digo que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Conta comigo. Quem que a gente consegue olhar hoje no nosso lado, né, na nossa vida? Fulano iria na guerra comigo e iria até o fim nessa guerra. Então, é ter esse resgate, né? Que tá muito fácil. Por isso que tá tudo muito acabando mesmo, muito frágil, porque você tira todos os pilares possíveis, né? Não tem nada uma estrutura, não tem nada como base, porque tudo você joga fora. Cansou, não tá do meu jeito, você não tem no que se apoiar. Então, por isso que as relações, qualquer tipo de empreendimento, de ação, tudo tá muito assim, acabando facilmente, né? Não se sustentando e aí gera toda essa angústia e as pessoas não têm ao que se apegar de fato e se estabelecer como base, porque também ninguém confia em nada, ninguém confia em ninguém, ninguém dá a palavra, né? E acaba que não se esforça, né? Eu não consigo ser eu mesma, né? Eu não dou meu tudo, porque se eu não tiver afim, é só não aparecer, é só não fazer, deixo pra lá. Então isso acaba que vai nos atrofiando, e aí a gente volta para aquela questão de atrofiar e de puxar para baixo, enfim, e acabar assim, né? É verdade, é verdade. Não, e é isso mesmo. Eu já ia falar isso, né? A vida, a vida não é uma coisa pronta. Não é uma coisa que nem isso aqui é uma coisa que você pega e você toca, né? Não dá pra hipostasiar a vida, né? Tipo, falar que a vida é uma coisa, né? Isso seria ser mais platônico que o próprio Platão, tá certo? A vida é um processo. A vida é um processo, né? Se eu não estou à altura desse processo, né, se eu não me coloco em realmente fazer esse processo, né, eu não vou viver uma vida autêntica. As pessoas precisam entender isso, né, que a pessoa, ela abraça todos os dias aquilo que ela já abraçou, ela vai viver de maneira autêntica, né, ele fala isso, né, nos porões de, né, aquele que abandonou a própria vida, né, ele vive ele vive no subsolo de si mesmo, né? Nas moradas inferiores, né? Tá muito aquém do que ele poderia ser. Ninguém se realiza assim, né? Ficar pulando de galho em galho, né? Tá certo? Por que ficar pulando de galho em galho, né? Então, é que né? Tipo, onde é que eu tô? Porque senão eu não vou, né? Tipo, o tesouro tá aqui, né? Embaixo do meu pé. Se eu for para outro lugar, é outra vida, não é a minha, né? Então, você quer falar isso, né? O destino concreto do homem, né, é a reabsorção da circunstância. Então, existe aquela circunstância que foi dada pela vida e que eu não escolhi, mas existem aquelas circunstâncias que antes eram possibilidades e que uma vez que eu abracei aquilo como possibilidade, se tornou circunstância da minha vida. Então, por exemplo, se for o exemplo da pessoa que se casa, né? Então, a pessoa que antes dela se casar, ela tinha bilhões de possibilidades. Bilhões. E ela escolheu aquela lá. E o que antes era uma possibilidade para ela se torna uma circunstância para ela. Porque antes ela era uma possibilidade, agora ela é a esposa do fulano. Aquilo é uma circunstância para ela. O curso da faculdade, a profissão, a carreira, etc. Tudo é uma possibilidade. Como eu vou abraçando as coisas, escolhendo, aquilo vai se integrando na minha vida e eu vou me fazendo eu mesma. Ora, se toda coisa que eu escolho, depois eu abro mão, eu perco a minha identidade. Porque eu não sou capaz de absorver realmente as circunstâncias da minha vida. Então a única maneira que tem de salvar a circunstância é amando a circunstância. É amando. Se eu não posso amar a circunstância, não tem como eu absorvê-la na minha própria biografia e não tem como eu salvá-la, tá certo? Conforme eu realizo na minha vida, né, eu a humanizo, né, e aí eu me torno eu mesma, né, porque eu sou eu e a minha circunstância, né? Se eu tiro as circunstâncias, eu perco a minha própria identidade, de alguma maneira. Né? Então tem isso, né? Então a circunstância de uma maneira eu nem sei quem eu sou. Mas para isso é necessário o elemento amor. Sem amor isso não acontece. O Ortega até fala, né? Que o grande pecado, na verdade, é o pecado cordial, a capacidade de não amar. É o pecado do coração. Tipo, pessoas que não conseguem amar, não conseguem viver. Não adianta, nem falar. A filosofia é a ciência do amor. Então, tudo isso precisa passar pela ideia, né? De que é preciso amar. Senão não amar não vai conseguir mesmo, né? Aquela ideia do Camões, transforma-se o amador na coisa amada. Né? Então, eu vou... É porque é isso, transforma-se o amador na coisa amada. As coisas que eu amo vão integrando a minha personalidade. Agora, se eu não consigo amar integrar aquilo em mim, eu vou ficar sem identidade, eu não vou ser aquele eu que eu deveria ser, não vou cumprir a minha vocação, não vou fazer a minha tarefa. Então, a chave de todas essas questões aqui, né, é realmente aprender a amar essas coisas todas, aprender a amar as circunstâncias, aprender a amar a liberdade, aprender a amar o destino, o projeto, a vida enquanto tarefa, a vida enquanto que fazer. Porque amando, e eu vou
me fazer e vou né, aprender a viver realmente enquanto gente. Uhum. Nossa, e que coisa maravilhosa, Lari. O que você estava falando disso, de. Bom, inicialmente, diante de alguma situação, a gente tem um mar de possibilidades, né? Bilhões de possibilidades, a gente faz uma escolha, opa, restringiu ali. Cara, e quanto mais a gente vai restringindo, vai fazendo escolhas e vai tendo ali as circunstâncias, gente, é a melhor coisa, né? Que triste é quando a gente tá cheio de possibilidade, tá tudo no mar de hipóteses, tudo em aberto, você não tem um compromisso, você não tem aquilo para se doar concretamente, até cadê a tua identidade? Então, nossa, quanto mais a gente vai tendo coragem, vai decidindo, fazendo escolha e sendo fiel àquilo, muito melhor a vida fica, porque você vai apontando ali para a verdade. E eu achei assim muito, acho que é um grande resumo, né, uma grande mensagem, até a gente concluir com isso de amar, né, realmente amar, e entender o amor como algo ligado a essa tua determinação de se ater, de abraçar, de decidir, de voluntariamente abraçar essa circunstância, esse projeto de vida. Amar é isso, é esse teu movimento determinado e voluntário de todo dia tá abraçado a isso, né? Não é para as pessoas confundirem como aquilo que eu me sinto sempre bem fazendo, né? Independente do que aconteça, estou sempre muito bem, muito feliz, com borboletas e meu coração arde demais a cada instante. Pô, não é muito assim, né? Pode ser que você tá com uma circunstância ótima. Se junta com a ardência do teu coração, tá bom. Qualquer coisa que a gente mas você não arde, gente. Ama assim mesmo. Você enjoa do kit de chocolate, tá? Você começa a deixar que enjoada, meu. Tipo, não dá pra ser gostoso, não dá pra identificar, né? Tipo, amar com ser gostoso sempre, porque não dá. E só uma coisa, né? As pessoas entendem a liberdade como uma coisa quantitativa, como uma vasta gama de possibilidades. Quanto mais possibilidades, maior a liberdade. Na verdade, a liberdade ela não se mede pela quantidade de opções. Né? A liberdade é uma coisa qualitativa, né? No melhor escolhido, dentro se eu tenho uma, duas ou 1 milhão de possibilidades, importa a melhor escolha que eu faço, independente de opções. Exato. Então, ter 3 bilhões de possibilidades de pessoa que se casar ou ter 2, não faz a pessoa mais ou menos livre, desde que a escolha é o melhor. Então, a pessoa precisa entender isso. Exato. Na verdade, não é uma questão quantitativa, mas qualitativa. Exato, uma liberdade qualitativa que pressupõe e exige uma responsabilidade, né? Que vai ser você amar essa circunstância e ir até o fim com essa tua biografia realmente, né, Lari? Nossa, eu achei assim, muito, muito legal a gente tocar nesse ponto, assim, agora que eu acho que uma das coisas para a gente sair realmente da live pensando nisso, né? E se propondo a amar de fato a circunstância, amar esse eu autêntico, né? Que devemos corresponder a esse chamado da vida e essa biografia que a gente vai construindo, esse projeto. Eu acho que é uma das maiores mensagens e pontos para a pessoa que está assistindo, acompanhando, que vai acompanhar depois, pensar, né? E se propor realmente a amar, né? Todos os dias da sua vida e também de pensar o que a vida espera de mim, né? Eu não sei se você, Lari, quer falar alguma coisa agora no final, quer deixar alguma mensagem. Eu fiz uma piada, mas não vou fazer. Eu lembrei da Xuxa agora, né? Você quer mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai? Não, mas brincadeira da parte. Um beijo pra todos que torceram por mim. Não, mas... Que torceram pela conexão de internet. Obrigada. Não, mas essa questão, né? Eu sempre falo isso, estava até falando isso ontem com uma pessoa, né? Falo meus alunos também isso, né? Que falando de amar muito e tal, né? Eu sempre falo para eles, né? Que o segredo do muito é o sempre. Então, eu quero amar muito, tipo, tem que fazer sempre. Eu quero estudar muito, tem que estudar sempre. Eu quero ser muito alguma coisa, tem que ser sempre. Então, eu tenho isso muito claro, né? Que o segredo do muito é o sempre. Quero muito, sempre. É isso, então, tudo isso, né? Quero amar circunstâncias, então amar sempre, né? Quero ser livre, então escolher sempre conseguir o melhor e assim por diante, né? Então, isso acho que resume tudo, né? O segredo do muito é o sempre. Ser muito autêntico, ser muito fiel, ser muito tudo isso, né? É ser sempre, né? Não é uma coisa também... Senão a gente ficando só na coisa, né? Tipo, uma coisa muito de intensidade, mas na verdade a questão aqui seria mais constância mesmo, né? Sim, exatamente. Nossa, perfeita, Lara. Acho que, nossa,
Fez todo sentido e é ótimo as pessoas saírem realmente daqui com isso em mente, o sempre. Que é Sempre, isso que sempre. vai dar o toque de sentido para o final e para a eternidade. É isso, sempre. Exatamente. Que a Aquilo que a gente gente faz passou sempre. fazendo. Aquilo que a gente fez sempre. A gente se torna aquilo que a gente faz sempre. A gente é aquilo que a gente faz sempre. Muito bom, Lari. Ó, quero muito sempre live com a Larissa e a Bia. Ai, que Ah, fofa, gente. vamos fazer mais lives aí, marcar outras, Gente, sem furar, né? Com toda a estrutura, assim, para não dar problema, mas a gente marca depois com mais outros temas, outros assuntos pra gente falar mais. sim. Mas essa foi, nossa, muito obrigada, viu, Laire? Foi uma baita live. Peço que, por favor, se você conseguir, quando fechar a live, você encerrar, já aparece o botão, acho que salvar e compartilhar, deixar disponível, né? Durante 24 horas, o pessoal ver. E é uma live que, assim, gente, é um estudo isso aqui, né? Pensar é algo que a gente sempre, todos os dias, vai ter que pensar, repensar, porque é a nossa vida. E não há nada mais importante do que a nossa vida, a gente se preocupar em vivê-la autenticamente. Exatamente, exatamente. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Depois a gente faz outras, né? E depois a gente Sim, também com vai certeza. trocando outras ideias também, né? Outros temas, outros assuntos também. Mas obrigada pelo convite aí. E até a próxima, pessoal também que está assistindo, que vai assistir depois também. Brigadão, pessoal. Obrigada mesmo, viu, Lari? Eu Obrigada que a todos que agradeço. tiveram paciência, assistiram aí. Obrigada E pela nos paciência. vemos na próxima. Maravilha, então. Então eu vou encerrar aqui. Tá ótimo. Um beijo. Obrigada, Lari. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.